Gravando. Boa tarde, Boa tarde, professor. Tudo bem? tudo bem? Ah, Tá me ouvindo bem? Tudo tô certo? ouvindo bem, Perfeito. tudo certo. Só temos nós dois até agora, né? Uhum. Daqui a pouco chega aí o resto da banca. Tinha alguém aqui pedindo para entrar, mas sumiu, apareceu aqui depois. Bom, O povo vai solicitando aí. Convidei só alguns familiares, sabe, professor? tá, não, pode convidar, sim. Todos que eu convidei têm direito de convidar também. Bom, Você viu lá, eu mandei o e-mail, né? Eu ajustei lá o artigo do GA, né? Minha contribuição lá do revisor 1 sobre o GA. certo, eu vou. Não sei, você vai, no caso, você que vai submeter, Oi? né? Você vai submeter a Isso, versão. eu vou dar uma última lida aí e mais tarde eu vou submeter. Perfeito. Ah, só a dúvida, assim, não me lembro, você ficou de colocar o gráfico do sinal de entrada? Não tinha negócio desse, não? Não, foi o professor Zé José, né? Mário. Ah, É, tá, pronto. Tá, então eu me acerto com ele. ok. Fez os ensaios aí, deu para reduzir aí para 40 minutos? Deu? Eu acho que sim. Vai dar certo. No máximo vai passar um pouquinho, 1 minuto, dois no máximo. Tá, ok. É isso, você tá com quantas disciplinas hoje? Tá. Oi? O senhor tem quantas disciplinas? Tá com sistemas dinâmicos ainda? Modelagem na graduação e sistema de controle na pós, Ah, entendi. Legal. engenharia elétrica. PPGEC, né? Uhum. Aí as aulas são amanhã, concentrada, terça e quinta. Ah, é só um dia. Bom, né? Bom É que o terça e quinta, terça e dois quinta, dias. né? Ah, É. verdade. Ah, foi bem legal dar aulas pra eles. Eu não sei se eles deram feedback pra você, mas foi muito legal. Experiência muito boa. Sim, quando você fez o Foi. estágio, né? Estágio É, o estágio da docente. docência, tive 2 aulas lá. Eu já tinha feito antes, né? É, monitoria, né? Então, monitoria, às vezes eu dava algumas aulas de exercícios, né? Lá em Sim, CIT, né? Inclusive, você não sei se você viu, mas CIT deu conceito 5, né? Esses meses agora. vi. Sai aí. Legal. Bom, né? É, certeza, né? Conhecer a É. universidade. Aí esse ano tem o ENAD. ENAD, né? O povo Você já... fez, né, o ENAD? Quando... Não, fiz não. Não Não, era o porque não ano teve meu. no... Não era seu ano, tá? Era, Aí esse felizmente. ano tem as duas engenharias aqui do nosso departamento, né? Mecatrônica e computação. Uhum. Vamos ver se melhora a nota, né? Que as últimas duas não foram muito boas, não. Pô, ficou com três, eu acho. É, o povo fica já com medo, porque eu ainda tô no grupo, né, da engenharia, então o povo já tava falando do Enad lá, com medo da prova. Os alunos, né? Opa, boa tarde. Boa tarde. Eita, cadê esse povo? Boa tarde, professor José. Opa, Boa tarde. Opa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. Aguardando então, né? Chegada dos demais. Isso. isso, falta aí.
Cúrios e Fábio. Fábio eu encontrei no sábado. A gente veio trabalhar Confirmado, todos né? os dois. Aí ele tá sabendo, quer dizer, ele não, tá sabendo, né? Não esqueceu, não. E eu mandei um e-mail, né? Eu mandei um e-mail Mandou, eu vi. sexta-feira. Eu vi lá. Pronto, Cúrios chegou. Boa tarde, Cúrios. Maria, você tá com o Olá, microfone pessoal, boa aberto. tarde. Boa tarde, professor Cures. Olá, E aí, tudo bem, senhores? Carlos, joia. Cúrios, Mário, tá Bem, graças a bom. Deus. Jonathan. Beleza. Maravilha. Eu vou me desculpar que eu tô sem câmera aqui, porque eu tô na UFRN e meu computador aqui não tem câmera. Tranquilo. Então, Tá. vai ficar só o casinho aí na tela, viu? Tudo bem. Professor, o senhor consegue mutar a Maria? Acho que ela tá com o microfone aberto. Eu acho que travou sim. Administrador Consigo. da sala, acho que consegue. Obrigado. Não consegue ligar, mas consegue mutar. Tô tentando aqui, mas não tá dando certo, não. Opa, boa tarde, Nelson. Tá conseguindo, eu vou falar com ela aqui, que ela é minha esposa. E aí, Zé Mário, preparado aí para Manaus? Tranquilo. Não sei se eu vou não, Cures. Vamos ver aqui, cara, como é que tá a grana. Tá bom. Deu uma encurtada de novo, mas se voltar a aparecer recurso, Sim. eu vou fazer a solicitação para ver se rola. A gente se encontra lá. Eu não sei se tem dinheiro, mas eu vou pedir, né? É isso, tem que mandar, né? Eles que digam que não tem. A inscrição aqui parece que vai dar certo, mas as passagens diárias eu já não sei. Mas se sair um desses negócios aí já tá bom, né? Dá para tentar fazer alguma coisa. Tranquilo. Eu já pedi agora. Eu pedi o dinheiro, assim, eu comprei por fora a passagem. Sim. Então, se não sair o dinheiro da diária. inscrição e das diárias, aí vai ficar ruim, né? Porque... aí, como já comprei a passagem, eu vou de qualquer jeito, né? Vai civil, né? Vai civil. Financiamento todo civil. Não tem que ser via SCDP a passagem, não, Trabuco? Não, né? Tem, mas é porque eu vou aproveitar aí, tem um feriadão, né, antes. Aí eu vou... Dia 12 de outubro, né? Isso. Aí nesse caso, não dá para... porque tem que ser no período do afastamento. Para justificar, exato. Isso, exatamente. Que é injustificável. Embora eu acho que não faça sentido, né? Você tem que promover a ida e a volta, assim, quando vai ser... Isso, antigamente podia, né? Se não tiver despesa extra, né, por horário, isso. Mas depois criaram a regra aí que não pode mais, não. Pois é. Mas eu vou dar uma passadinha aqui na sala de Fábio, viu, para ver se ele tá por lá, né? Ou se ele vai fazer por de aqui, casa. viu? Tranquilo. Já volto. Vamos lá, uma olhada. Fala, Nelson. Tranquilo? Tá sem microfone, será? Boa tarde, Nelson. Bom? O doutor aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa. Tudo tranquilo. Beleza. Obrigado aí por comparecer, meu amigo. Tá aqui não, deve estar em casa. Você tentou falar com ele pelo Zap aí, pelo WhatsApp? Vou tentar aqui. Certo. Deixa a tela compartilhada, Jonas, logo. Perfeito. Agora.
Chegou aí para vocês? Sim. Aqui chegou. Perfeito. Pronto, consegui aqui contato com o Fábio. Ele está com um probleminha no computador, tá? Tentando resolver. Tá ok, professor. Tá, reiniciando. Tranquilo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Oi, professor. Fábio, boa tarde. Problemas Boa técnicos tarde. aqui, desculpem o atraso. Acontece. Resolveu aí? Se vocês estão me ouvindo, então deu certo. Sim, pronto. Então deu certo. Beleza. Pronto, então vamos iniciar, né? Então, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à sessão pública de defesa de dissertação de mestrado de Jonathan Eberson Avelino de Souza, pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecatrônica da UFRN. O trabalho tem como título Controle PID de vibrações em sistema de segunda ordem com atraso, usando receptância com estabilidade robusta e otimização de desempenho. Então, Jonathan vai ter até 40 minutos aí para fazer a apresentação do trabalho, depois a gente vai passar para a fase de arguição pela banca. A banca examinadora é composta por mim, Carlos Eduardo Trabuco Dória, que sou o orientador principal, pelo professor José Mário Araújo, do Instituto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia da Bahia, o IFBA,
que é o coorientador do trabalho, e os dois professores, dois examinadores internos ao programa, professor Cúrios Yuri Pinheiro de Melo Queiroz e professor Fábio Meneghetti Ugolino de Araújo, que da UFRN. Então, eu agradeço desde já a banca por aceitar fazer parte aqui da avaliação do trabalho de Jonathan. Então, eu vou passar a palavra para Jonathan para a apresentação, né? Então, Jonathan, fique à vontade para a sua apresentação. Perfeito. Obrigado, professor Trabuco. Eu vou iniciar a apresentação agora. Olá a todos e todas. Meu nome é Jonathan Everson Velino de Souza e agora farei a defesa de dissertação do meu mestrado. Sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Mecatrônica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do professor Carlos Eduardo Trabuco Dora e com a orientação do professor Dr. José Mário de Araújo. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando essa transmissão, em especial os professores que compõem a banca, o professor Dr. Cúrios e o Dr. Meneghetti. O tema do meu trabalho é controle de PID de vibrações em sistemas de segunda ordem com atraso, usando receptância e instabilidade robusta e otimização de desempenho. Aqui tem uma breve introdução, a fundamentação teórica, a definição do problema, as metodologias desenvolvidas, os experimentos e, em seguida, os resultados desses experimentos. Por fim, a conclusão do nosso trabalho. Uma contextualização. Nós temos aqui na figura 1 o sistema Massa-Mola de segunda ordem, que é amplamente utilizado para modelar sistemas diversos físicos e na engenharia, como sistemas de suspensão de veículos, sistemas mecânicos, sujeitos a amortecimentos e outros sistemas dinâmicos que envolvem oscilações. Na figura 1b tem um controlador PID, que na dissertação do meu mestrado trata de um projeto de controlador proporcional integral derivativo para sistemas dinâmicos lineares com atraso, modelado por equações diferenciais matriciais de segunda ordem. Trabalhos anteriores ao grupo. Inicialmente, o primeiro trabalho desenvolvido na linha de mestrado foi desenvolvido por Dantas, 2009, com um problema com relimitação de estados, ao qual o controlador é representado por essa equação abaixo. Ele trabalhou com alocação parcial de polos, sistemas monovariáveis, sistemas estáveis em malha aberta e, consequentemente, após Dantas, o segundo trabalho no grupo em linha de mestrado foi desenvolvido por Nunes et al. Em 2021, tratando um problema com relimitação derivativa, ao qual o controlador dele está apresentado na equação abaixo. A principal contribuição do grupo com o meu trabalho é a utilização do controlador proporcional integrativo, o PID, com relimitação de saída para rastreamento, algo que ainda não realizado no grupo, considerando sistemas estáveis e instáveis em malha aberta. A gente também considerou a otimização de desempenho, algo inovador também, uma principal contribuição do meu trabalho, levando em consideração o índice de AE e a robustez de forma concorrente. Os objetivos. Inicialmente tivemos o estudo de sistemas de segunda ordem com atraso. A ideia é propor uma solução para o problema de controle para a relimitação de segunda ordem com atraso. O controlador PID, que une ações proporcional, integral e derivativa num só controlador, atuando tanto no regime transitório quanto no regime permanente, e que possui uma capacidade inerente de rastreamento para referências constantes e com erro de regime permanente nulo. Nós temos uma definição do problema de controle em termos de resposta em frequência, usando a receptância. Por se basear na resposta em frequência do sistema, permite tratar estabilidades em malha fechada de forma exata, sem a necessidade de aproximações em termos de atraso e nem a verificações posteriores. Tratamos também do critério de estabilidade de Nash para definir as funções de otimização no nosso algoritmo desenvolvido. A otimização do controlador com base no índice de AE e a concorrência ao critério de robustez. A gente sabe que existe um trade-off entre a robustez e o desempenho. Então, para se melhorar um desempenho do sistema, geralmente é necessário aumentar os ganhos do controlador.
o que torna o sistema mais sensível a mudanças e incertezas no processo. Isso pode levar a instabilidades ou comportamentos indesejáveis do sistema em condições menos conhecidas ou estáveis, né? Em relação por outro lado, se temos um controlador projetado para ser mais robusto e tolerante a incertezas, ele pode ter um desempenho inferior em termos de resposta rápida e precisão em relação ao set point ou referência desejada. Em resumo, a robustez, né, e o desempenho são frequentemente concorrentes em sistemas de segunda ordem com atraso, porque a segunda ordem, porque melhora o aspecto e pode afetar negativamente o outro. Encontrar um equilíbrio, né, certo entre essas características, essas duas características, é essencial para o bom funcionamento e estabilidade de um sistema controlado. Aprimorar o algoritmo heurístico de otimização, desenvolvemos o algoritmo genético para encontrar os ganhos do controlador PID que atende os critérios estabelecidos. A gente aprimorou alguns pontos, por exemplo, a introdução para que ele atenda o critério de instabilidade, além de reduzir o tempo de execução do algoritmo com uma função desenvolvida de variabilidade genética, qual vamos mostrar um pouco a seguir. Também a gente publicou o artigo no SBAI. Aqui, na fundamentação teórica, nós temos sistema de segunda ordem, como já proposto, onde ele pode ser representado por uma matriz, equações de estados, e o sistema matricial abaixo, na equação 3. A gente vai se basear no sistema de equações matriciais, devido justamente ao sistema utilizar receptância como fundamentação teórica. Da mesma maneira, a equação anterior pode ser representada conforme aqui mostrado na equação 4, onde M é a matriz de massas, C é uma matriz de amortecimento, K é uma matriz de rigidez, B é uma matriz de controle, X, né, é o vetor de deslocamento, o de T é o vetor de entradas dos 5 inputs, 5 outputs, considerando o sistema, né, CISO, como já conhecemos, em teoria de controle. A matriz de receptância, né, a nossa fundamentação aqui. O método da receptância, né, é uma técnica utilizada na engenharia estrutural para análise, né, de controlador em sistemas dinâmicos e complexos. O método se baseia na ideia de que o sistema de segunda ordem pode ser expressado por sistemas de primeira ordem com múltiplos graus de liberdade. Determinar a ação dessa matriz de matriz de rigidez K, por exemplo, né, e as massas M pode ser obtida usando métodos variacionais. Existe também uma regra de Rayleigh, onde é um método amplamente utilizado para estimar as matrizes de amortecimento C em um sistema dinâmico. Isso caso a gente não tenha o sistema matricial, né, irreal. Então a gente quer encontrar essas matrizes. Nesse caso a gente vai partir do sistema já com conhecimento dessas matrizes. Então, na equação 5, aplicando a transformada de Laplace, a gente obtém a equação 6. Perceba que estamos isolando x de t, né? E considerando que a saída do sistema é definida como y de t igual a L de x de t, em que L pertence aos reais de 1 de n, e é uma matriz de composição de sensores se tratando de um problema elétrico, e dada uma referência, um RT de R de t, o erro de rastreamento é definido como R de t e menos y de t. E abaixo, na equação 9, nós temos o nosso controlador, né, na linha do tempo. Perceba que todas as equações estão em nível de tempo, então a gente quer trabalhar com frequência, então vamos realizar a transformada de Laplace na equação 7, 8 e 9 para começar a tratar na frequência. Então, aplicando a transformada de Laplace e fazendo as devidas manipulações, a gente consegue isolar U de S, que é igual a M menos Kp mais Ki sobre S mais Kd vezes S, vezes exponencial de menos T vezes S, vezes L, vezes X de S, mais V de S, em que Q de S é o nosso controlador e V de S é igual a Q de S, que é o controlador, vezes R de S. Então, se a gente pegar a equação 10, né, e substituir na equação 5,
encontramos a equação 11, onde é ms² mais c de s mais k mais exponencial de menos tal de s vezes o controlador vezes b vezes L vezes x de s é igual a b vezes v de s, em que v de s é q de s vezes r de s. Assim, concluímos que x de s, isolando x de s aqui, nós temos que x de s é ms² mais c de s mais k mais a exponencial de menos tal vezes s vezes q de s vezes b vezes L, é inversa, vezes b vezes v de s, né? E isso aqui, perceba que exponencial de menos tal de s é a nossa contribuição do atraso. Assim, aplicando a fórmula de Chermos na equação anterior, que é uma fórmula matemática importante na álgebra linear, usada para atualizar a inversa de uma matriz quando a pequena perturbação é aplicada na matriz original. A fórmula que nos permite uma pequena perturbação é aplicada a inversa atualizada de forma mais eficiente usando as informações da inversa original e das perturbações aplicadas. Então, com a matriz de fórmula de Chermos, a gente consegue encontrar a matriz de receptância, né, como já foi falado, e a matriz de receptância em malha aberta, é qual um dia desejamos. Então, a gente pega a equação anterior a 12 e aplicando na fórmula, encontramos a equação 14, que é a aplicação da fórmula. Perceba que o denominador aqui representa a equação característica, evidenciada na equação 15, e a gente consegue isoladamente, né, reconhecer aqui quem é a nossa matriz de receptância em malha aberta, que é H de S é que ms² mais C de S mais K menos 1 vezes B, a inversa, né? Então, a resposta em frequência nos dá justamente a matriz de receptância, nos fornece a resposta em frequência, né, do sistema como um todo. Então, e o ganho de malha da equação característica em malha fechada é descrito na equação 16, que é onde a gente vai utilizar para calcular o diagrama de Nash, e com o diagrama de Nash a gente se basear no critério de estabilidade de Nash. Então, estabilidade, né? Como disse, a gente com aquela equação anterior a gente consegue ter o diagrama de Nash e aplicar o critério de estabilidade de Nash, que é uma técnica utilizada na análise de sistemas de controle para determinar a estabilidade de um sistema em malha fechada com base no diagrama de Nash. Então, como a gente consegue calcular, né, o diagrama de Nash e a gente consegue aplicar o critério? Então, a gente pode afirmar que a estabilidade de Nash, né, a circunferência ms, representa quanto o sistema é robusto. Isso vem, né, da teoria fundamental nos livros de controle, como Ogata, etc. E ms é uma menor distância entre o ponto -1, 0 e a curva de Nash. Esse ponto é um ponto crítico, né, onde, se caso o diagrama envolver ele, se dá como um sistema instável. Assim tratamos o sistema à estabilidade. Quando queremos tratar a instabilidade do sistema, né, pelo critério de Nash, a fórmula é o quê? Z é igual a N mais P. Então, se a gente considerar que Z é o número de polos em malha fechada no semiplano direito, né, e considerar que ele é zero aqui, então P, né, é o número de polos em malha aberta no semiplano direito, e N é o número de voltas que o diagrama envolve, o diagrama de Nash que envolve em torno do ponto crítico, no sentido horário, né? Nós temos o seguinte, não, a gente consegue aqui definir o problema para um caso de estabilidade, porque a gente sabe, pelo critério de estabilidade de Nash, ele é um sistema instável quando ele enlaça o ponto crítico, -1, 0. Então, neste trabalho, também aplicaremos o método testado para o sistema instáveis também, que é uma das principais nossas contribuições. Então, o que diz essa equação 17? Diz que o diagrama de Nash, para um caso de instabilidade mais aberta, precisa dar tantas voltas no sentido anti-horário em torno do ponto crítico, quanto seja o número de polos de malha aberta no semiplano direito. Então, como a gente faz com que o nosso algoritmo consiga identificar isso e criar uma população que satisfaça essa condição? Da seguinte maneira: nós trazemos uma fundamentação aqui, né, teórica, já trabalhada, né, que
primeiro a gente traça uma reta, né? Traça uma reta no ponto crítico, menos 1, 0, como mostra aqui. Então a gente pega o ponto de intersecção, que dessa reta com o diagrama de Nash, todos os pontos, é claro. Como exemplificação, a gente está pegando esse ponto e colocamos o ponto imediatamente antes do ponto de intersecção e o ponto imediatamente depois do ponto de intersecção. Com isso, né, nós temos que, devido ao modo imaginário, né, o valor imaginário aqui, conseguimos saber o sentido que o diagrama está percorrendo. Por exemplo, né, se o ponto imediatamente antes da intersecção tem um valor em módulo imaginário menor do que o ponto imediatamente depois da intersecção, isso significa que o diagrama está cruzando no sentido horário. O mesmo é válido para o sentido anti-horário. Okay? Então, com base nessa teoria, a gente consegue desenvolver um algoritmo que conte justamente quantas voltas ele faz no sentido horário e anti-horário em torno desse ponto. Então, seguindo o problema de otimização, pode ser formato semelhante proposto em Dantas 2019, né? A gente trocou o controlador nesse caso. Perceba que a equação 18 é justamente o que? Nós temos calculando o mínimo entre o diagrama de Nash, certo? E a circunferência MS. Então, que isso significa? A distância, né? A gente está calculando que é a menor distância entre o diagrama de Nash e a circunferência MS. Então, com isso, né, devido à teoria, a gente sabe que quanto mais próximo ele está dessa circunferência, mais robusto é um sistema, né? Tem vários valores para essa circunferência da teoria. Na equação 20, a gente consegue o quê? Tratar para o caso dos sistemas instáveis também. Então, aqui a gente, na equação 20, com a contagem de envolturas, a gente consegue tratar isso para o caso de instabilidade também. Agora a gente trabalhou no seguinte progressão no nosso trabalho, né? Primeiro a gente trocou o controlador, validou o resultado, que foi a equação anterior, e agora vamos trabalhar com o desempenho, que foi justamente uma das contribuições a partir da qualificação que o professor Meneghetti colocou e reunindo com os meus orientadores definimos esse sentido, trabalhar com o desempenho. Então, adotamos o índice de AE, onde é equacionado pela equação 21. Perceba que a gente está minimizando o índice AE, né, que é definido por integral de 0 a t do módulo do erro dt. A equação 22 faz o que? Ela continua validando aqui, ó, a robustez em tal que maneira que a distância entre a circunferência, né, e o diagrama de Nash seja menor do que o erro. Isso faz com que o nosso diagrama não fique muito afastado, né, da circunferência. Então, tornando ali um pouco mais instável e não procurando valores de mínimos não locais, não global, né? Perdão. E a equação 23 garante para o sistema de instabilidade, como descrito anteriormente. Em seguida, fomos tratar a concorrência, né, desses dois valores de otimização. Então, perceba que na função fitness agora, na equação 24, a gente está minimizando, né, o que? 1 menos alfa vezes a integral, a contribuição do desempenho, mais alfa vezes a contribuição da robustez, para todo alfa pertencente a 0 a 1. Perceba que se o alfa é 1,5, a contribuição da robustez e do desempenho são a mesma, ou seja, há uma concorrência. Mas também, se o operador do algoritmo, né, alterar esse parâmetro, por exemplo, para 1, isso significa que o algoritmo vai apenas otimizar a robustez. Então, perceba que esse hiperparâmetro deixou uma coisa muito maleável no nosso algoritmo, né? E quão fácil pode ser projetado a otimização devido à necessidade do projeto. A equação 25 descreve a mesma coisa e a 26, né, garante a situação para casos instados em malha aberta. O nosso algoritmo aqui, né, nós temos uma maneira geral, implementamos o algoritmo genético, onde gera uma população inicial. Perceba que a nossa população é composta por cromossomos e cada cromossomo é composto por 3 locos, onde cada loco é KP, KI, KD.
né? E o tamanho dessa população é um hiperparâmetro do algoritmo, né? Calculamos o fitness, realizamos a seleção desses melhores indivíduos após o cálculo fitness, fazemos o cruzamento, a mutação, e caso o algoritmo atingir o critério de parada, ele finaliza. Senão, ele continua nesse processo até que os critérios sejam atendidos. Ou seja, primeiro que aquele sistema torne estável, mesmo ele tendo impósitos, para o caso de instabilidade, que ele tenha uma mínima de robustez e sempre otimizando o índice de AEM quando a gente está trabalhando com a concorrência. Aqui está o pseudocódigo do algoritmo. Perceba que existe uma geração da população inicial randomicamente, há os tratamentos devido aos cálculos das funções fitness, às operações, né, de seleção, de cruzamento, de mutação e as condições de parada de um modo geral. Devido à aplicação do P&D, né, a gente notou que o algoritmo estava causando os erros numéricos devido à ação integrativa, né? Então, até que a gente perceber isso, né, realmente demorou um certo estudo e análise, a gente introduziu uma perturbação no 0.01 que evita valores infinitos para o cálculo de diagrama de Nash, né? Justamente, como o nosso algoritmo se baseia no diagrama de Nash para saber se um sistema é estável ou não, esse diagrama tem que estar correto na visão do algoritmo. E se é caso, nessa situação, como não tinha perturbação, ele tendia a infinito. E o diagrama tinha uma visão errada, como mostramos a seguir. Perceba que na figura 9, o diagrama de Nash tem uma frequência natural de um range de 10 a menos 1 até a 10 a terceira. Isso traz um diagrama, perceba que o ponto menos 1, 0 não está sendo envolvido pelo algoritmo, né? Então, ou seja, há um caso de estabilidade, mas ele está atendendo ao infinito, como mostra aqui. Outro momento, o diagrama de Nash, quando o ômega pertence, né, a um range, uma frequência natural maior, onde 10 a menos 6 a 10 a terceira, perceba que a mesma simulação a gente só alterou a frequência natural. E aí se envolve o ponto crítico n menos 1, 0, certo? Então, nesse momento, ele não tinha essa visão. Então, ele não tinha como saber se o sistema estava estável ou não, e tinha uma visão errada. Quando a gente olhava os polos do sistema, ele tinha polos negativos. Aí, por isso, quando introduzimos a perturbação, deixou de ter diagramas por infinito e resolvemos o seguinte tratamento desse problema. Outra contribuição no algoritmo genético, né, foi a função de variabilidade genética, que ela realiza o quê? A análise da melhoria da população com base na interação do algoritmo. Ela verifica se há uma variação entre os indivíduos da melhor população de 10 populações, né, 10 interações, perdão. E caso não haja, ele para. Isso reduziu a nossa otimização do algoritmo de, vamos dizer, uma semana para um dia. Porque o custo computacional para que ele fizesse essa análise, ele continua rodando, mas sem muitos avanços significativos no fitness. Então aí adicionamos mais esse critério de parada de forma analisada. Para o cálculo do índice de AE, né, a gente utilizou a simulação, utilizando o Simulink do próprio MATLAB, o algoritmo foi desenvolvido no MATLAB, onde a gente rodava, né, cada população e os melhores indivíduos, a gente calculava o índice para saber ali comparar como critério de parada ou não. Essencialmente aqui vamos trabalhar, né, com os exemplos. No trabalho teve vários exemplos, mas aqui a gente selecionou alguns para trazer de forma mais significativa, né. Essencialmente esse exemplo 2, né, considerando o método apresentado em Hunt et al. 2011, ele tem uma situação limite, né, porque se passa no eixo imaginário. Então a gente realizou uma perturbação, que é justamente esses valores 999, para que o polo seja descalado para o semiplano esquerdo. As matrizes de entrada representam por 0,1 igual a L. O constante de atraso é de 5 segundos e o rádio de circunferência é 1.667. Para esse exemplo 2, né, nós temos os seguintes resultados. A tabela 1 mostra
os valores do índice. Perceba que a mudança consignativa da robustez mais o AEM, então quando a gente considera a concorrência entre o sistema, há uma redução do índice. Não existe uma linearidade, né, para as mudanças dos ganhos, devido a se tratar de uma meta heurística, mas há como se trata de um sistema limite, há uma dificuldade dessa sintonia, mas o algoritmo se deu muito bem com isso e resolveu o problema. Então, analisando os resultados aqui, perceba que na figura 13 há a comparação do diagrama de Nash, né, onde a robustez tende a tangenciar a circunferência MS, como estipulado na função de otimização. Quando a gente analisa, né, a robustez mais perceba que há uma sucinta invasão na circunferência. Isso o algoritmo considera tentando buscar melhores índices de desempenhos, né, melhor desempenho do sistema. Quando olhamos a simulação realizada, né, para esse exemplo, vamos considerar 2 pontos inicialmente aqui, o tempo de subida e o tempo de assentamento. Então, se a gente analisar a robustez do sistema, né, para o exemplo da só tratando a robustez, nós temos que o tempo de subida está em torno de 15 segundos. Mas como tratamos a robustez mais o AEM, né, o tempo de subida está em torno de 8 segundos. Então há uma diferença significativa aí, um ganho bem relevante, vamos dizer assim. E quando a gente olha o tempo de assentamento, perceba que a robustez é em torno de 60. Mas quando a gente analisa a concorrência entre a robustez e o desempenho, né, nós temos ali em torno de 30 segundos, vamos dizer assim. É quase a metade do tempo. Então há um ganho significativo aí. Para o exemplo 3, né, nesse caso específico, foi feito, conforme orientado pelo professor Trabuco, uma pequena modificação no exemplo 2, visando introduzir uma perturbação no modelo, né? E aí a gente vai verificar quão o sistema é robusto para o método proposto nesse trabalho. Perceba que em relação a uma variação aqui, na matriz C, não é trabalhado a perturbação no -1. Perceba que a matriz de entradas B transposto é igual a L, que é 0,1. A constante de atraso é 0,5 e a matriz, o raio de circunferência é 1,667. Então, a gente realizou essa perturbação como? A gente analisou o sistema do exemplo 2, pegou aqueles ganhos na matriz da tabela 1, né, obtidos para aquele exemplo 2, e simulamos só a execução do sistema para o exemplo 3, né, o qual isso representa uma perturbação no modelo devido a essa variação do sistema aqui. Com isso, né, a gente vai analisar a perturbação aqui, o sinal perturbado. Então perceba que o diagrama de Nash com a perturbação do sistema, na figura 14, há uma invasão no diagrama, continua sendo estável, porque o diagrama de Nash não está envolvendo o ponto crítico. Quando a gente analisa aqui o sinal original, né, em tempo de subida e tempo de assentamento. Primeiramente, o tempo de subida, né, do sinal original é menor em relação ao tempo de subida com perturbação, qual é esperado, porque a gente chacoalhou ali o sistema, vamos dizer assim, né? E, de uma maneira geral, o tempo de assentamento permanece o mesmo, ou seja, o sistema, ainda com a perturbação no modelo, continua sendo estável, ao qual valida a nossa pesquisa aqui, o nosso trabalho, com as contribuições, né, claro, da concorrência aqui. Se a gente analisasse só a robustez, o ganho disso aqui seria menor, né? Como a gente viu, ele estava em torno aqui e ainda continua sendo estável ao tempo de assentamento até 60 segundos. Então, o último exemplo selecionado aqui que a gente vem trazer é o exemplo adaptado do Shapiro 2005, onde ele traz justamente aborda o caso instável em malha aberta, cujas matrizes são dadas abaixo. Esse é um exemplo interessante porque se trata de uma modelagem que representa uma garra robótica, né? E as matrizes de entradas são -1 e 1 e L é igual a 1, 0.
e o tal é a constante de atraso, né, 0,5. A circunferência EMS é igual a 1,667. Os dois polos de malha aberta se localizam no semiplano direito, está descrito aqui. Então, esses são dois polos que consideram o sistema instável. Com isso, né, nós temos a tabela aqui abaixo. Perceba que há uma melhoria. Quando olhamos o resultado do exemplo 5, né, para o diagrama de Nash, há uma invasão quando a gente considera a concorrência. Quando olhamos a robustez, há um tangenciamento, algo esperado. Perceba também que aqui abaixo, né, o robustez tende a ficar próximo à circunferência, enquanto a concorrência tende a se afastar um pouco mais, né, de forma geral, analisando o Nash como um todo. E analisando aqui a comparação do sistema, né, nós temos o que? Se a gente for olhar o tempo de subida, tempo de assentamento, praticamente são os mesmos, mas a gente tem um ponto importante que é o overshoot. Então, quando a gente olha a robustez, ele tem um overshoot maior. E quando a gente olha a concorrência, isso é bem menor, né? E o que isso significa na prática? A gente pode ter um objeto ali na garra que, devido a esse overshoot e o tempo de assentamento, pode esmagar o objeto. Então, perceba aqui a melhoria sentida no sistema. Temos a conclusão, né? Temos um PID com limitação de saída para rastreamento, algo inovador. Um estudo de eficiência técnica utilizando o controlador PID, algo muito utilizado ainda na indústria. A avaliação de critérios de estabilidade de Nash. Temos a avaliação de robustez do sistema como parâmetro de busca. E a avaliação do índice de AE como parâmetro de busca também, que aí introduzimos o desempenho do sistema. Introduzimos a concorrência entre a robustez e o desempenho, algo significativo que trouxe melhoras em relação aos parâmetros desenvolvidos anteriormente. A avaliação do FIT, né, desenvolvido considerando essa concorrência como parâmetro de busca e de forma com hiperparâmetro modular. Temos como trabalhos futuros, né, verificar a eficiência de outro algoritmo heurístico, por exemplo, como enxame de partículas ou PCO. Obrigado, agradeço a atenção de todos e eu retorno a palavra para o meu orientador Trabuco. Obrigado, Jonathan, pela apresentação. Obrigado aí também por ter respeitado aí o tempo, né? Então, agora a gente vai passar para a etapa de arguição pela banca. Então, geralmente a gente adota como critério, né, para escolher quem fala primeiro, o examinador que vem de mais longe, mas nesse caso o examinador que vem de mais longe é o professor Zé Mário Araújo, que também é co-orientador, né, do trabalho, então ele vai falar por último. Tá? Então, adotando aí esse critério aqui aqui no FRN, né, pela distância lá, o professor Meneghetti está do outro lado aqui do corredor, então o professor Cúrio está mais longe. Então eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Cúrio. Aqui eu agradeço mais uma vez por participar dessa banca. Por favor, Cúrio, fique à vontade aí para seus questionamentos e comentários. Ok, Trabuco. Agradeço aí pelo convite. Só lembrando que hoje quem está mais longe é Fábio, né? Eu estou aqui na UFRN pertinho de você, então o que está de eu não sei, é verdade, eu tô supondo que Fábio está aqui, mas eu não sei. Isso, assim, como é que eu posso dizer? A sede, né? A sede é aqui. Isso, estou usando a sede. Tá bom. Beleza. Mais tranquilo, Trabuco. Eu vou fazer alguns comentários, tá? Agradeço aí o Jonathan, né? Eu vou ter dificuldade porque Jonathan lembra Jonatas, aí, vez ou outra, eu possivelmente devo errar a pronúncia do teu nome aí, mas já vou pedindo desculpa. É Jonathan, né? Isso. Jonathan. Fazer alguns comentários, Jonathan, para tentar melhorar o teu trabalho, tá? Assim, o texto tem uma certa sequência interessante. Tem algumas coisinhas que você precisa dar uma melhorada, eu já falo mais sobre isso, mas a apresentação dificultou um pouco aqui a minha vida, porque não seguiu bem a sequência do texto, né? Você deu alguns saltos aí,
Acho que colocou algumas coisas que também não estavam no texto. Eu vi um diagramazinho de blocos lá da sequência, né? Pelo menos no texto que eu tenho aqui, eu não vi essa sequenciazinha lá com diagrama de blocos, e também não vi algumas coisas, mas deixa eu ver se eu consigo me situar melhor, tá? O teu texto, assim, começando pela introdução, eu achei que foi muito sucinto, assim, 2 paginazinhas. Acho que eu comecei a ler, quando eu vi, acabou a introdução. Eu acho que valia estender um pouquinho mais, para contar uma historinha um pouquinho mais... Eu sei que você foi bem objetivo, né? Assim, meio que indo já direto ao ponto do que tem, das suas contribuições, mas eu acho que valia a pena ser um pouquinho mais longo ali na introdução, tá? O capítulo 2 se apresentou uns conceitos básicos, né? Nos conceitos relativos à parte de resposta em frequência, eu tenho alguns comentários, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Não sei se você consegue projetar aí para os colegas irem consigo. também dando uma olhada. Mas, assim, tem umas coisas que você faz, você vai apresentando as equações, mas, assim, meio que solto, sabe? Se você colocar aí na página 22 do PDF, mais a página 10 do manuscrito, né? Seguindo aí a numeração, página 10, passou. Eu vou falar a numeração do que está escrito no PDF, tá? Não do arquivo. Pronto. 10. Aí você vem aí, o diagrama polar, tal. Aí você veja que... Você pode aumentar só um pouquinho? Posso sim. Dá um zoom aí. Pronto. Aí você acabou aí, assim, dizendo esse parágrafo, né? Da seção 2.5.1. Você acabou assim, ordem mostrada na equação 2.24. Aí desce aí um pouquinho. Aí você começou o próximo parágrafo assim, a equação G de S igual a tal, pronto. Aí ficou meio estranho, sabe, assim, tá meio fora do padrão, assim, que a gente espera, né, do texto. Meio que a equação, ela faz parte do texto, e aí é como se fosse uma frase solta, né, não sei, ficou meio estranho. Isso acontece em vários lugares, tá? Depois era bom você dar uma... Você entendeu o que eu falei? Não, eu entendi, sim. Vou olhar isso, é mais uma questão da imagem, tá? Eu acho que Não, tudo bem, a imagem não tem problema, ela está aí no meio, o ideal é que ela fique na parte superior, na parte inferior, mas assim, você colocou uma frase aí meio solta, a equação, Entendi. 2 pontos, G de S igual a 1 sobre S ao quadrado mais S mais 1, mais nada. Aí, de repente, você já começou outro parágrafo aí, logo na sequência, ó. O diagrama de Nyquist é um gráfico, entendeu? Essa frase anterior, entre o primeiro e o terceiro parágrafo aí, ficou solto, entendeu? Assim, Entendi. não liga nada, assim, dentro do seu texto em si. Isso acontece com muita frequência, sabe? Assim, as equações meio soltas e a gente meio que não sabe exatamente, né, assim, do que é aquilo, né? Assim, as equações vão aparecendo e tal. Enfim, é bom você dar uma olhadinha, assim, para deixar o texto mais fluido, assim. Normalmente as equações, elas fazem parte do texto, então tem que ter pontuação. Então, se você começou essa frase aí, o G de S igual a 1 sobre S ao quadrado, mas tem que ter um ponto no final. Mas aí também essa frase não diz nada, né? Só diz a equação, G de S igual a tal coisa, ponto. Aí encerrou. Mas aí vamos para o parágrafo seguinte, depois da equação 2.24. Você diz assim, o diagrama de Nyquist é um gráfico no qual o eixo radial representa a magnitude do ganho e o eixo angular, o deslocamento de fase de um sistema de controle. Aí eu não entendi o que é esse eixo angular, entendeu? Sim, na realidade aqui a gente está só tentando descrever, né, o comportamento do diagrama de Nash, que ele é o que? Um reflexo em um eixo horizontal, né? Então o que tem em cima geralmente é o que tem embaixo. Então ele é espelhado, né? É isso que eu quis tentar dizer. Não, eu sei, mas aí nessa frase em particular, você diz assim, o eixo radial representa a magnitude. Por exemplo, coloca aquele gráfico lá que você estava me mostrando. Sim. Pronto, tá aí. Se você pegar um ponto dessa curva em azul e traçar uma reta desse ponto para a origem, pronto, você tem um módulo. Certo. Tá? Se você medir o ângulo
partindo do eixo horizontal, tá? Do eixo X, no sentido anti-horário. Até essa linha que eu acabei de forma imaginária aí, traçar com você, você tem a fase para aquela frequência, né? Cada ponto dessa linha azul aí está associado a uma frequência. E aí você pega esse ponto, conecta ele até a origem, você tem um ganho que o sistema fornece, né? O tamanho dessa linha, desse segmento de reta, é o ganho, e a fase é que o sistema fornece para o seno ou cosseno daquela frequência particular que você está trabalhando, é justamente o ângulo entre esse segmento de reta que a gente traçou aí, né, e o eixo X, no sentido anti-horário. Beleza. Aí essa frase que você colocou aí não me diz isso que eu estou falando, entendeu? Assim, ficou meio... Entendi. Não sei de onde você tirou, ou se foi você que elaborou, mas assim, é um exemplo de um conceito que, assim, não está muito bem apresentado, sabe? Claro, aí eu acho que você tinha que ter um pouquinho mais de cuidado aí nessas definições, tá? Aí você mostrou, suba aí a figura anterior a essa. Você mostrou aí esse diagrama de Nyquist que não é simétrico, né? Aí depois você mostrou um que é. Não, aqui é porque ele está cortado, né? Não, então, aí assim, também não ficou legal, né? Ou você mostra com as duas partes, ou você mostra só com uma. Entendi. Né? Ficou meio o da sequência tem as duas partes, né? Ele é simétrico e o de cima não tem, né? Entendi. Certo? Certo. E assim, aí tem algumas coisinhas, é bom dar uma revisada aí, eu acho que vale a pena nessa parte aí das definições no domínio da frequência, tá? Muito obrigado, eu vou ajustar. Pronto, ver a pontuação das equações, né? Ver as equações assim, deixar elas soltas, como eu já tinha comentado. Isso acontece em vários outros lugares. No capítulo seguinte, tá? No capítulo 3, você começa a apresentar aí parte da sua contribuição, né? Aí você apresentou as equações, a equação 3.12, 3.13 e 3.14. Coloca aí para a gente ver. Pronto, aí. Beleza. Aí vamos lá. Tem umas coisas aí que, assim, eu queria entender bem. Sim. Aí você botou mínimo de KP, KI, KD igual. Porque aqui é a função de otimização, né? Então, quando eu falei mínimo, eu quero minimizar os valores de KP, KI e KD. Não, mas aí a gente não coloca esse igual, né? Você quer minimizar esse negócio que está aí do lado direito, né? Isso, mas aqui, quando a gente minimizar, né? Isso aqui é para construir, né? A teoria com a distância entre a circunferência MS e o diagrama de Nash, né? Mas o que o KP, KI e KD? Na população a gente gera uma população aleatória, com base nessa população, que é os ganhos, a gente roda a simulação, que é justamente para construir o diagrama. Nós temos aquele ponto, olhamos a distância, né? E aí, justamente, essa distância, né, entre a circunferência e MS é dada por isso aqui. A gente quer minimizar isso. Não, tranquilo, eu entendi. Eu estou dizendo que esse igual aí, ó, mínimo igual não tem, não, entendeu? Não entendi. Você está minimizando uma função, né? Não é... Porque tem a função mínimo que ela faz. Ela minimiza alguma coisa em termos desses parâmetros que você colocou. KP, KI, KD. Beleza. Aí o que é esse alguma coisa? É o que está aí do lado direito, né? Com parênteses, mas não tem esse igual aí não, entendeu? Entendi. É como se você estivesse fazendo, né, que o mínimo, sei lá, de nada, porque não tem nada escrito aí, é igual ao que está do lado direito, entendeu? Então, fica ruim de entender isso aí. A outra coisa, eu não entendi por que tem L, ainda na 3.12, L de J ômega mais 1. Por que esse mais 1 aí? Esse mais 1 é em relação ao diagrama, né? Então, aqui é a circunferência, por exemplo, quando se faz matematicamente, né, para ter a circunferência, né, nós temos elevado a menos 1, o ms, não é ms mais 1, quando a gente faz isso a conta matematicamente. E aqui, né, nós temos o quê? Aqui é a ligação. Então, esse aqui é o diagrama de Nash, né?
mais 1, que seria, aí a gente está pegando o módulo, né? Então a gente tem que deslocar ele para direita, né? Para fazer o diagrama certinho. Esse mais 1 é devido a isso. Ficou claro ou não? Se quiser eu posso exemplificar Não, mais. você somou, porque assim, você traça o diagrama de Nyquist Isso. e analisa ele em relação ao ponto -1. Não, a circunferência. Não ao Não, ponto. não, eu digo assim, o teorema de Nyquist, né? Isso, O teorema de Nyquist o N lá é quantas voltas você dá em torno do ponto -1. Se você voltar para o critério de Cauchy, na verdade, em relação à origem. Só que para você não ficar somando mais 1 e observando em relação à origem, aí a gente analisa em relação ao ponto -1. Aí eu não entendi por que você soma mais 1 para deslocar para a direita aí nessa sua função de minimização aí, esse módulo aí. Certo. Tá, vamos lá, tentar explicar um pouco mais. A ideia é quando a gente traça o diagrama de Nash, né? Beleza, Que é o LJ tá. ômega. Aí você vai analisar em relação ao ponto -1, por exemplo, né? Tem uma distância lá, as distâncias margem de fase, margem de ganho, né? Isso. Em relação ao ponto -1. E aí, beleza, isso é o tradicional. Aí você está somando mais 1, tirando o módulo e subtraindo de 1 sobre ms, né? Isso, que é a distância entre a circunferência. A gente está olhando, não o ponto, tá? A gente está olhando a circunferência. Então, da onde tangencia o ponto mais próximo da circunferência ms e a diagrama de Nash. Então, a gente está olhando essa distância. Certo? Tá, mas o diagrama de Nyquist é só o L ali de J ômega. Por que você somou mais 1? Sim, justamente por causa a ideia é a gente tentar deslocar devido à contribuição da circunferência ms, certo? Porque quando a gente faz matematicamente, ms é 1.666, certo? Mas a gente precisa colocar um ms menos 1 para considerar a distância, certo? Aí esse mais 1 é para descontar justamente isso. Se eu puder só complementar, pode falar. Daí é só questão geométrica mesmo, né? Porque a circunferência ela é centrada em -1, 0, né? Sim. Então, isso é para a gente, de uma certa forma, deslocar o centro da referência, né? Para que o -1, 0 seja o novo centro, digamos assim, né? Com esse deslocamento, e aí a gente possa comparar com, quer dizer, ter o raio, né? Partindo desse ponto aí, desse novo centro, digamos assim, né? Então, assim, isso não é puramente geométrico. Aquilo que você falou, né, tá correto lá quando você usa Cauchy, né, que você tem aquele artifício, né, de usar o -1, 0 para usar o princípio do argumento, né, para em vez de você analisar voltas em torno da origem, que ficaria mais complicado, como você tem um mais, né, somando lá na equação característica, você usa isso. Então, quando a gente faz isso aí, a gente está pegando a distância, né, do -1, 0 para o raio, né, para a circunferência, né. Não, entendi. É porque você já vê a diferença de 1 menos o do raio lá, né? Isso, entendeu? Aí aí é só essa questão geométrica mesmo, né, para... Sim. Mas esse 166 aí, Jonathan, foi o que você falou aí que eu não... Não, o raio da circunferência, né? Eu só dei o valor, né? Geralmente não, quer mas usar. mas assim, isso aí que você deu, esse MS é arbitrário, né? Não precisa ser 166, não. Não, a gente geralmente tem um range, né? Devido à teoria, né? De 2 até 1.66. Geralmente esse é o range que é utilizado. Tá. Valeu, viu, Carlos? Obrigado aí, eu entendi. Então, Nelson não, desculpa, Jonathan. Isso aí, beleza, eu já passei pela primeira equação. Aí a segunda, o que é esse S.A aí? Segunda equação, 3.13. Você vai minimizar essa função, beleza? Eu já entendi o que é que ela é, né? Tal. E aí, o que é esse S.A? Não, seria só uma anotação, né? Porque essa anotação quer dizer o quê? De sistemas, né? Sistemas tem a ideia de derivando disso aqui, né? Realmente eu não recordo agora o nome, mas a ideia aqui, isso aqui
onde é o range desse LJ ômega, né? Então a gente está definindo aqui qual é esse range, né? Então LJ ômega tem que ser sempre o quê? Maior do que menos 1 mais a circunferência. Isso é a restrição. Isso seria a restrição. Então não seria S se for em inglês, né? S ponto T ponto, não? Tá aportuguesado, né? Aportuguesado, realmente. Sujeito A. Desculpa. Sujeito A, tá em português, certo. Porque eu não conhecia essa sigla S ponto A. Nunca tinha visto, não, assim. Talvez botar 2 pontos aí depois do A, João. Sim, fica mais então fácil. Então bota uma lista aí né? Sim, eu tô acostumado com S ponto, T ponto, mesmo em português, né? A turma bota such, that, ou seja, é a restrição que você vai usar para minimizar, né? A minimização da opção anterior, tal que essa restrição seja atendida, né? Isso. Certo, beleza. Aí vá descendo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto, página... Logo após a 317, a equação 317, a última linha dessa página aí. Tá baixando. Aí, assim percebe-se, aí vamos para a próxima aí, a receptância de malha fechada 319 sob o controlador PID. Aí eu não entendi não essa frase aí. O que é que você quis dizer com isso? Aí tem um errozinho aí, de português, tá? Além de propormos a otimizar... Volta aí um pouquinho. Além de propormos otimizar, esse último parágrafo da página 22 aí, Além de... Tem até um errozinho em português. Propormos, né? Uhum. Além de propormos otimizar esses parâmetros concorrentes que existem em projetos de sistema de controle, também queremos garantir que o método desenvolvido seja aplicável para sistemas estáveis em malha aberta e instáveis. Assim percebe-se a receptância de malha 3.9 sob o controlador PID. Eu não sei o que essa frase quis dizer. Assim, quando eu disse sobre o controlador PID é porque acontece. Anteriormente, os trabalhos anteriores não foram desenvolvidos com o PID, né? Então, o que eu quis dizer aqui que é a matriz de recepção de malha fechada aplicando o controlador PID. Então, existe uma variação, né? Aqui. Então, é esse o controlador PID, o que os outros controladores do trabalhos anteriores não foi desenvolvido. Então, quando eu falar sobre o PID, seria a introdução do PID na receptância de malha fechada. Tá. Depois dá uma melhorada aí nesse parágrafo aí, que ficou assim meio... Pode deixar. Se fosse uma coisa meio solta, eu não consegui entender bem, sabe? Tranquilo. Aí vamos para o capítulo 4 aí. Certo. Capítulo 4. Essa primeira figura aí, tá? Você colocou do MATLAB em Simulink. Ficou ruim de ver as coisas aí, sabe? Assim, as cores não ajudam. O texto, né, dentro dos blocos também não ficou legal. E você também não explica nada, assim, né? Sobre esse diagrama em detalhes. Aí vem os algoritmos, sabe? Que assim me causou um pouco de incômodo. Esse algoritmo 1, por exemplo. Você começou usando aí, inclusive, funções do MATLAB, né? Ali, aquele num... linha 4. Certo. Você usou aí num, aí to, str, né? KP. Isso é uma função do MATLAB, né? Isso. Aí, beleza. Eu pensei que você ia mostrar o código em MATLAB do que você fez. Inclusive, você usa aí, na linha 7, Simulink. Eu estou executando essa figura, né? Show, beleza. Mas na sequência, os algoritmos que você vai apresentar, o algoritmo 2, por exemplo. Certo. Olha aí a diferença aí de termos de formatação. Você está agora usando um portanhol, né? Misturado com funções do MATLAB de novo, né? Então, tem coisas aí que eu não sei o que é que você quer fazer, porque você fez uma misturada grande aí, né? Ou você faz em português, sem sintaxe alguma de nenhuma linguagem, ou você usa, vou usar MATLAB aqui e é assim, né? Porque tá difícil de entender aí uma boa parte do código em função disso, né? Porque, olha só, no final desse algoritmo, você colocou assim, você misturou já MATLAB com o português aí, né?
o algoritmo em português. Aí você botou até aí com acento, aí objetivo, símbolo de diferente, entendeu? Olha aí, ó. Sim, entendi. Tá entendendo? E aí, se você andar mais um pouquinho, isso vai se acentuando. Ó. Vá para o próximo algoritmo aí. Aí você usou o X, né? Eu acho, para multiplicação, algoritmo 3, ó. Tem um monte de xzinho aí, nessa linha 6. Aí esse X é o quê? É produto vetorial ou é multiplicação? É multiplicação pelas equações que você tinha antes, mas eu não sei. Em outro momento também você usa asterisco, né? Asterisco é clássico para convolução, mas aí você usou para dizer que era multiplicação, quando você vai fazer uma Notação, combinação né? convexa do 1 menos o alfa e o alfa vezes os dois critérios, né? O de robustez e o do erro. Então, começou a misturar, inclusive nas equações matemáticas que você não tinha misturado, você começou a misturar. Ó. Equação 4.2, 4.3, logo acima. Logo acima desse algoritmo 3 aí, ó. Aí já tem um X, ó. Um X Sim, de produto vetorial, né? como eu fui transcrevendo, né, o script realmente para tá aqui inclusive no GitHub para anotação de pseudocódigo, né, teve esse problema. Eu até peço desculpa, mas eu vou ajustar, tá? Não, mas aí quando você trouxe também lá do MATLAB, para o pseudocódigo, aí lá é um asterisco, né? Mas você trocou aí pelo xizinho que você tem que botar um barra vec, eu acho, lá no LaTeX, né? Deu uma confundida boa aí no... Entendeu? Entendi. Aí, assim, esses códigos não tão legais, assim. Tá meio difícil de compreender, dada essa mistura aí, né? De sintaxe do MATLAB com essa sintaxe de um pseudocódigo, né? E aí você misturou, inclusive, palavras em português com palavras em inglês, tá? Algumas variáveis você chamou em inglês, outras em português, às vezes com acento, às vezes sem acento. Ficou assim meio difícil de... Aí a atribuição, hora a atribuição é uma setinha para a esquerda, hora a atribuição de variável é um igual, Não, entendeu? realmente a setinha seria funções, tá? Não atribuições. Mas aí assim, ficou ruim de ver, né? Entendi, Eu entendi. não sei o que é que você quis dizer com cada coisa dessa que você Claro, colocou. claro, perfeitamente. Vou ajustar e Ficou, ajustar de ficou um maneira pouco ruim. Aí assim, você chamar de padronizada, né? algoritmo também é outro problema, porque você pega funções e chama essas funções de algoritmo, entendeu? Por exemplo, o primeiro código que você apresentou é uma função, né? Aí você chamou de algoritmo, É, entendeu? Ficou meio difícil assim, entendi. né? Porque algoritmo para mim seria uma sequência do De que você tem que fazer passos. para calcular alguma coisa, né? Mas aí você usou isso também como sendo a mesma nomenclatura para trabalhar as funções, né? Assim ficou meio difícil de compreender aqui esses códigos e as equações que você vai colocando na sequência aqui no conta dessa coisa da sintaxe, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Me chamou muita atenção aí quando você vai trabalhar plantas instáveis em malha aberta com polos no semiplano direito, Certo. tá? Você criou aí um artifício, né, para saber se está englobando o ponto -1 no sentido horário, no sentido anti-horário, quantas vezes. Isso aí foi assim, contribuição sua? Você viu isso em algum lugar? De onde foi que saiu essa ideia? Inicialmente foi proposto com Dantas no doutorado, né? Acho que teve recentemente a defesa dele. Então, para o caso dele também com o sistema múltiplas entradas, né, ele precisou contar isso. Então, a primeira ideia, claro, surgiu até onde eu sei, né, de uma ideia do professor Trabuco, né, essa ideia de traçar o gráfico ponto crítico e conseguir contar isso. Foi surgido inicialmente do professor Trabuco e propagado entre o grupo, né? Só que o do Nelson propôs isso no doutorado, trabalha no controlador dele e com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? De uma maneira geral, é isso, né? Não foi uma contribuição só minha, na verdade, houve um aproveitamento no sentido da teoria, né, da fundação que foi desenvolvida
no doutorado do Nelson. Tá, aí eu entendi que você consegue contar, né? Para Isso. saber se é estável ou não. Beleza. Mas aí, uma vez que é estável, digamos que você tenha um sistema lá com um polo em malha aberta no semiplano direito, tá? Aí você consegue saber se englobou o ponto -1 ou não, no sentido contrário, para poder compensar, né? E você ter estabilidade em malha fechada. Isso. E aí, o que eu não entendi, como é que fica essa distância que você tinha proposto antes, para o caso de sistemas estáveis em malha aberta, como é que fica essa questão do raio para essa situação, entendeu? Porque, assim, tem que englobar o ponto -1 e você ainda garante que tem uma distância, né? Isso. Então, aí eu não entendi onde essa distância vai influenciar, assim. Eu entendo no caso em que você não pode englobar o ponto -1, beleza, tranquilo. Eu não posso englobar o ponto -1, porque senão o sistema vai ser instável. Em malha fechada, eu estou garantindo um certo distanciamento. E nesse distanciamento, inclusive, senti falta de você mostrar os valores de margem de fase e margem de ganho. Sim. Não tem canto nenhum Não, aí, né? não Que seria coloquei medidas realmente. de distância. Eu acho que seria interessante a gente ver isso aí. Mas aí, nesse caso, eu entendo. Beleza, eu vou ficar distante, né, de englobar o ponto -1 por conta desse raio. Mas no caso em que eu tenho que englobar o ponto -1, né, e ainda mais quantas vezes for a quantidade de polos em malha aberta no semiplano direito, aí eu não entendi a utilidade do raio, entendeu? Já que eu tenho que englobar. No primeiro caso, beleza, eu tenho que ficar distante. Mas no segundo, como é que isso influencia aí na robustez? Eu não consigo visualizar bem. Porque você mantém esse mesmo critério, né? De Mantém. distância. A ideia é a concorrência, né? Então, eu não estou analisando só o desempenho, né? Então, primeiro eu garanto a estabilidade para sistemas estáveis, que é justamente contando isso, né? A quantidade de voltas que ele dá no ponto, tanto sentido horário e anti-horário. Aí, com isso, a população que toda conjunto de ganhos que não satisfaz essa condição de estabilidade, ele é descartado na população, né? Tranquilo. A primeira coisa que você vai fazer é estabilizar. Show. Isso, é. Aí depois eu analiso a concorrência. Com essa população já que dá Separada. sistemas, isso. Que dá sistemas estáveis, né? Sendo eles sistemas instáveis mais abertos. Então aí eu analiso o quê? A concorrência. Pelaquela função que analisa a contribuição tanto da distância, né? Quanto do índice de desempenho, que é o índice de AE. Do erro, beleza. Mas aí, o que repercute eu manter essa distância, entendeu? Porque eu estou considerando que sempre uma das segundas condições, né, como mostrado, é que, vamos dizer, a restrição seria o quê? Que sempre essa distância entre a circunferência e o diagrama de ginástica seja menor que o erro, certo? Então, por isso que o primeiro motivo que eu mantenho esse cálculo da distância, né? E isso faz com que ele não se distancie muito da circunferência, tentando procurar, inclusive, sistemas com mais desempenho, mas muito mais instáveis, né? Mas no caso de eu estar aí usando o critério de estabilidade Nyquist completo, né? Uhum. Polos de malha aberta da planta sem plano direito. Aí o que representa? Porque eu entendi que você está querendo ficar perto aí, né? Mas com que objetivo? Por que você quer ficar perto, entendeu? Porque eu estou olhando a nesse concorrência. Caso, não, essa concorrência eu estou entendendo que você tem duas coisas que você quer trabalhar. Inclusive, você faz uma combinação convexa. Bota um menos alfa para um e alfa para o outro. Beleza, mas eu não estou entendendo por que você está querendo manter, nesse caso, né, nesse segundo caso, essa proximidade da circunferência, entendeu? É isso que eu não estou... Porque no outro caso eu entendo. Eu entendo que eu estou querendo ficar, né, assim, distante, uma certa distância do ponto de estabilidade. Mas nesse outro caso eu não estou conseguindo visualizar. Jonathan, assim, o que ele está perguntando é o seguinte: por que precisa, né, no caso instável, né? Por que precisa botar esse círculo, né? Mas é a mesma coisa do caso estável, né? Imagine, por exemplo, aqui, nesse gráfico aqui, né? Você tem que circular, né? O -1. Aí, digamos que essa circunferência seja bem pequenininha, né? Sim. Aí significa que, então, como o modelo não é conhecido, né?
Incertezas Você- podem fazer que Isso. ele englobe ou não. Pode fazer com que ele não Sim, sim. contorne -1. Pode jogar o diagrama para o lado Entendi. direito aí ele não contornar. Então, quando você Perfeito. bota a circunferência, você, mesmo que tiver uma Perturbaçãozinha, um perturbaçãozinha, como ele está longe ali, né, ele vai continuar circulando. Então, é a mesma ideia do caso em que é estável malha aberta, acho que, entendeu? Beleza. Entendi. Mas era isso, assim, Acho que Zé Mário queria complementar. Né? intervir, complementar, Zé Mário? E isso, desculpa a intromissão, só Não, complementar. tranquilo. Exatamente, Cures, vai haver aí uma possibilidade, né, do ganho ser, como o sistema é instável, né, em malha aberta, você não pode reduzir o ganho de forma, digamos assim, arbitrária, né? Sim. Porque se você fizer isso, né, o diagrama ele vai encolher aí para a direita e vai perder esse enlace, que é essencial para Garantir a estabilidade. garantir a estabilidade. Então, você tem, na verdade, duas margens, né? Sim. Uma margem para elevação do ganho e uma margem também para redução, né? Diferente do caso estável em malha aberta, né? Que você só tem aquela margem para o aumento do ganho, né? Não tem, no caso. Se você reduz o ganho, você tende a uma malha aberta e o sistema continua estável. Era só para complementar mesmo o que o Trabuco falou, beleza? Obrigado. Não, tranquilo, tranquilo. Acho que era bom, sabe, ter isso que a gente está conversando aqui. Acho que era interessante ter um parágrafozinho explicando, né, essas coisinhas aí, que é justamente por conta da robustez aí, né, como o professor Trabuco colocou, o professor Mário também, de repente, não englobar, né? Se ficar muito pertinho, aí qualquer coisinha ele não engloba lá o ponto -1, que é necessário que seja englobado para garantir a estabilidade. Tranquilo. Aí eu faço como sugestão final apenas que você mostre aí os valores de margem de ganho, de margem de fase, sabe? Sim, sim. Eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhadinha, que assim, é o clássico, né? A gente, você meio que colocou esse raio e tal, como uma margem de segurança, mas era interessante ver que valores a gente teria, né? Para alguns casos aí, certo? Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu vou trabalhar nesses ajustes e incluir com certeza a margem de ganho em fase nos resultados. Obrigado, Socorro. Tranquilo. É isso. No mais, eram esses meus comentários aí. Eu agradeço pelo convite, pelos esclarecimentos e devolvo a palavra aí ao professor Trabuco. Obrigado, Cures, pela leitura atenta aí, né, do trabalho. Então, a gente vai, né, Jonathan aí com a nossa supervisão aí vai trabalhar aí para melhorar essas coisas, né? Então, essa coisa do algoritmo que você mencionou, né, tem toda a razão, né? Realmente tem que padronizar, ou é tudo pseudocódigo, ou é tudo MATLAB, né? Sim. Ou é tudo português, ou é tudo inglês. Tá? Então, a gente vai dar uma atenção aí para ficar agitadinho. A coisa também do símbolo da multiplicação, né? Tem que ser também padronizado. Multiplicação em alguns momentos é asterisco, às vezes é um xinguinho, né? Mas isso. é isso. A gente vai olhar isso com cuidado. Show. Então, obrigado, Cures. Então, passar agora a palavra ao professor Fábio Meneghetti, agradecendo aí mais uma vez a participação da banca. Fica à vontade, Fábio. Obrigado. É sempre um prazer participar das bancas, né? A gente já vem tendo a oportunidade de contribuir com alguns trabalhos do grupo nessa mesma linha de pesquisa, né? Então, agradeço o convite e a oportunidade de contribuir mais uma vez. A respiração está falhando um pouco porque eu arriei com a gripe terrível de sábado à noite para cá, mas devagarzinho a gente vai fazendo os nossos comentários, tá? Aliás, não tenho muito o que comentar, não. Eu acho que o professor Curos, como o professor Trabuco já disse, demonstrou uma leitura cuidadosa, fez uma arguição exaustivamente criteriosa, né? E, no meu entender, no que o Jonathan conseguir fazer, atender a aquilo que o professor Curos já pediu,
e ao que os orientadores, né, o professor Trabuco e o professor Zé Mário irão pedir ainda, nós teremos um texto coerente com a qualidade do trabalho do Jonathan, né? Fazer só uma sugestãozinha aqui, naquele diagrama de blocos que o professor Curios questionou, o problema é que os blocos ficaram muito pequenininhos, porque você espaçou demais os blocos, as linhas estão muito compridas. Ao contrário do professor Curios, eu gosto das cores no Simulink, eu acho que elas podem ser usadas. Eu entendi a sua intenção ali, que foi classificar grupos de blocos que têm funções conjuntas, um conjunto aqui, outro conjunto ali, mas realmente no que você colocou esses conjuntos um pouco distantes um do outro, e para que a figura toda se enquadrasse no tamanho da página, a gente vê muito mais linhas do que consegue entender o que cada bloco realmente é. É sempre recomendável que o texto de uma figura seja o mais próximo possível do texto, do tamanho das fontes do texto do seu trabalho. Então, se você juntar mais os bloquinhos, você consegue melhorar aquela figura, tá? Perfeito. Mas, no mais, eu não tenho grandes observações a acrescentar aquilo que já foi dito pelo professor Curios, tá? Parabenizar você por ter tentado incorporar as sugestões da qualificação, né? Satisfazer aquilo que foi exigido na qualificação foi uma medida sua aí que contribuiu definitivamente para a qualidade final desse texto, né? Então, seguir adiante e incorporar as novas sugestões agora que a banca como um todo fizer, para ter uma versão final, né, bem compatível, né, com a qualidade do trabalho que você tem dedicado. Tomar cuidado com a escrita, né, essa coisa toda, tá ok? Não tenho muito mais a acrescentar, não. Parabenizar você, seus orientadores, e passar a palavra de volta para o professor Trabuco. Obrigado, Fábio, aí, por participar aí com essa. Dá para ver aí que a gripe pegou pesado aí, né? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Zé Mário Araújo, que é o coorientador desse trabalho. Agradecer a participação da banca e a parceria, né? Então, só essa semana foram duas, né, Zé? Duas defesas aí dessa parceria. Então, e mais uma terceira aí, com outra... Perfeito. O mesmo assunto aí com outras pessoas. Então, por favor, fique à vontade aí para os seus comentários. Obrigado, professor Trabuco. Só tenho a agradecer pela oportunidade aí de ter orientado o Jonathan nessa jornada dele, né, em busca aí do título de mestre pelo programa aí da mecatrônica, engenharia mecatrônica da UFRN. Agradecer pelos comentários, né, feitos aí pelos nossos ilustres avaliadores aí, professor Curios, professor Fábio, tá? Coisas aí, detalhes importantes realmente, né, que deixam mais inteligível, né, por exemplo, essa parte dos sistemas instáveis em malha aberta, ela é bem um pouquinho mais rebuscada, né, de fato, que os estáveis. E se não ficar claro, né, no texto, realmente, essa questão do Knight, né, englobar, né, fazer o encirclement, mas passar por fora ali do círculo, né? Ou seja, isso aí vai garantir também uma margem, né, para menos, né, de ganho. O sistema vai ter múltiplas margens agora, como é normal, né, em sistemas estáveis. E podendo ter até várias, né, diversas margens, sendo que algumas, né, sempre vai ter uma que é crítica, no caso, e essa crítica é aquela justamente que ele, no pior caso, ele tangencia ali o círculo, né, lá pelo lado de fora, né, lá além do -1. Então é isso, eu acho que isso vai deixar bem mais claro a questão desses resultados, que são importantes para o caso instável e malha aberta, que não é um caso
tão comum como o caso estável, né? Você precisa de mais insight, mais interpretação, mas aí constando no texto, de fato, nós teremos aí um texto melhor trabalhado, né, para publicação na página do programa e em outras, né, na plataforma Sucupira, né, em outros, que a tese ela fica publicizada. E nós vamos, então, aí estar passando aí as devidas, acompanhando o Jonathan nessa reta final. É um trabalho que teve aí uma publicação em evento, né, que é o requisito aí do programa. Conseguimos essa publicação, parabenizar também por isso. E desejar aí ao Jonathan boa sorte, né, nos próximos projetos, né, profissionais, acadêmicos que ele venha a abraçar daqui para frente. E estamos praticamente encerrando uma pequena maratona de bancas, né, desde a terça-feira passada, né, teve Nelson, doutorado, depois na sequência eu tive uma banca aqui interna minha aqui no IFBA e participei com o Trabuco de outra banca da UFMG e hoje, finalizando essa maratona de banca essa semana, né, foi uma semana realmente bem puxada. Não, a sorte é que, no caso, né, não foram bancas em que eu estava como examinador, aí, ou seja, a leitura já havia sido feita previamente, então fica mais sossegado, né? Então é isso, Jonas. Parabéns mais uma vez. Agradeço aí a todos pela oportunidade aí, aos examinadores pelas contribuições e vamos agora para a próxima, devolver a palavra para o seu Trabuco para ele conduzir aí para as próximas etapas da defesa. Beleza. Obrigado, José. Obrigado, Zé Mário, pelos comentários, pela parceria aí, né? Então, muitas das coisas foram desenvolvidas aí, foram também ideias, né? E contribuições de Zé Mário, que ajudou bastante aí nessa orientação, né? Então, é uma coorientação realmente que orientou tanto ou mais até do que o orientador oficial. Próxima etapa, assim, agora a gente passa a palavra aí para alguém aí da plateia que queira fazer alguma pergunta, algum comentário técnico, né, sobre a dissertação. Então, na plateia temos, como o Zé Mário falou, temos um especialista aí na área, o doutor Nelson Dantas, que é o doutor mais recente, digamos assim, aqui do programa, né, do PPGC, que defendeu a tese de doutorado na última... que dia foi mesmo, Nelson? Terça-feira, né? Terça. Terça-feira, isso. Tá? Então, Nelson, você gostaria de fazer um comentário? Você tinha levantado a mão aí, se quiser, fica à vontade. Não, na hora que eu levantei a mão, eu deixei o comentário aí no chat. Só parabenizar aí, só o Jonathan aí pelo trabalho aí. As contribuições estão crescendo, né? Isso é muito bom. Muito obrigado, Nelson. Ok. Obrigado, Nelson. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai passar para a terceira fase, né, da defesa, que é a fase de deliberação, né? Então a banca vai se reunir separadamente, né, em outra sala para deliberar sobre o resultado aí da avaliação da dissertação de Jonathan. Eu passei, né, para a banca, eu passei um e-mail com Qual outra banca, né? O outro link? Com o link, né? Vocês todos têm, senão eu coloco aqui no... Tenho. Chat. Você tem, Zé Mário? Coloca aí que fica mais fácil, Trabuco. Vou colocar aqui, então. Então, esse link que eu vou colocar é só para a banca, né? Essa sala fica aberta, vocês ficam aqui, então nós da banca vamos desligar as câmeras e os microfones para vocês não ouvirem o que a gente vai falar, tá? Agora vocês também, a gente pede para vocês não conversarem aqui, porque senão a gente ouve, tá? Enquanto a gente está lá. Então, vocês se comunicam aí pelo chat, tá? Estou só aqui procurando aqui o link.
Achei aqui. Vou colocar aqui no chat. Esse final, Curo já colocou. Obrigado, Curo. Show. Pronto, então vamos à banca, vamos passar. Então, só lembrando aqui a banca de desligar aqui o microfone e a câmera dessa sala antes de passar para outra. Então, até já. Até já. Obrigado.
Opa, estamos de volta aqui. Fábio, Zé Mário, o Cúrio já voltou também? Vamos. Opa. Pronto, estamos todos aqui. Então, Jonathan, a banca deliberou e a banca decidiu aprovar por unanimidade sua dissertação. Então, parabéns. Cadê as palminhas aqui? Não sei fazer, não. Quem sabe é Zé Mário. É Zé Mário que sabe tudo. Aí, depois quer saber como é, viu, Zé Mário? Fazer um curso intensivo aí com o Zé Mário. Aí. Se ele for para o SBA em Manaus, aí ele vai tirar um tempinho aí para me dizer, tá aqui, achei aqui uma carinha. Aí, consegui! Fazer um mini curso lá. Tem as carinhas aqui, é mesmo. Tem uma carinha aí. Tem as carinhas agora. Rapaz, mandei também aqui, ó. Então, Jonathan, você tem 60 dias para fazer as correções, né, que a banca sugeriu, a versão final. Claro que vai fazer aí com a nossa supervisão, né? Então, para ajeitar direitinho aí o texto, né, essas coisas que o professor Cúrio mencionou, o algoritmo, tudo isso, tá? Então, acho que é tempo suficiente, né? Sim, com certeza. Eu só tenho a agradecer. Vou trabalhar arduamente para ajustar esses pontos. Agradeço a banca por expor eles. Também agradecer aqui, primeiramente, a Deus pela capacidade que me deu para chegar até aqui. A Maria pelo suporte em todos os momentos. E os meus pais também, que me criaram e educaram até chegar aqui. Vencemos. E é isso. Muito obrigado por tudo. Ok, então parabéns a você aí por essa conquista, parabéns aí extensivo aí à família, né, que certamente lhe apoiou aí, que é uma mãe de alegria também para ela. Então, com isso eu dou por encerrada a sessão pública de defesa de dissertação de mestrado de Jonathan. Então, boa tarde a todos, até a próxima. Valeu pessoal. Parabéns. Obrigado. Obrigado, pessoal. Parabéns. Parabéns, Jonas. Obrigado. Bom. Tchau. Tchau. Tchau.